Hoje eu quero falar com vocês sobre as 4 faces do amor de Deus, onde nós vamos aprender com esse capítulo 3, que tem 5 versículos, e vai estar nos ensinando sobre as 4 faces do amor de Deus. Eu quero que você encontre para que a gente possa ler juntos. Oséias capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: Então o Senhor me disse, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim eu a comprarei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse: você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei, nem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, sem sacerdotes, sem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus, e o descendente de Davi seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Coloca a mão no seu coração. Querido Deus, te agradeço, te louvo, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, te louvando, te adorando e ouvindo a tua mensagem, a tua palavra. Que ela seja poderosa, que ela seja eficaz, que ela venha nos abençoar nessa noite, transformar a nossa vida, venha trazer sobre nós a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. As 4 faces do amor de Deus. Que Deus nos ama, isso nós já temos certeza, sim ou não? Mas nós precisamos entender bem como o amor de Deus nos alcança. Oséias, ele é considerado o profeta da graça. Ele é um homem de coração quebrantado e ele não apenas falou do amor de Deus, mas ele demonstrou com a sua relação conjugal como Deus ama o seu povo. Não somente com as suas palavras, mas com os seus gestos, com as suas ações. Ele pregou não só para os ouvidos daqueles que escutavam a mensagem, mas também para os olhos daqueles que viam o testemunho e como Deus falava através da vida dele. E esse capítulo ele vai mostrar que Israel tinha alcançado o auge político, o auge econômico, havia paz, havia prosperidade, não havia dificuldade alguma, até a morte do rei Jeroboão II. A partir desse momento, Israel começou a caminhar para um caminho de insegurança, um caminho de caos, um caminho de derrotas. E do lugar de Israel buscar abrigo e segurança na presença do Senhor, Israel se voltou para o Egito, para a Síria, onde mais à frente essas nações iriam trazer muitas dores a essa nação, a nação de Israel, onde ia trazer muita opressão. E essas alianças, elas levaram Israel à apostasia, levaram Israel a abandonar o Senhor. Israel se tornou idólatra, abandonou o seu Deus, abandonou quem trazia redenção para ele, passou a adorar os Balaíns, passou a trazer ofertas e adoração a Baal e outros deuses. Então Israel estava completamente contaminado, Israel estava completamente distante do Senhor, e Deus traz ao profeta Oséias, através do seu casamento, como Israel, na figura da esposa de Gomer, uma prostituta,
como Israel se prostituía, como Israel abandonou o seu Deus, como Israel se afastou da presença, como Israel estava desobedecendo a Deus, se tornando rebelde. E traz através da figura de Oséias, do profeta, a figura de Deus, o esposo, amável, fiel, que se importava com a sua esposa. E isso que nós vamos trazer hoje no capítulo 3, vamos analisar e ver como o amor de Deus, ele transborda. E não é somente um sentimento, mas é uma ação sacrificial que inspirou a vida de Oséias com a sua esposa infiel, Gomer. Tem um escritor que ele diz o seguinte: o amor é a chave desse capítulo. O amor de Oséias por sua esposa o estimula a redimi-la, a purificá-la, a trazê-la de volta para a sua casa e ao centro do seu coração. Embora Oséias tivesse justificativas para se divorciar, a ordem do Senhor a ele mostra que a graça é infinitamente maior do que a lei. Então, a primeira face do amor de Deus, das 4 que nós vamos aprender hoje, é que no amor de Deus há perdão. O amor de Deus é um amor perdoador. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus, ele nos perdoa. O versículo 1, o Senhor disse: vai e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhe trazer ofertas. Primeiro Deus ordena que Oséias se case com Gomer, uma prostituta. Depois, Deus ordena que ele a ame. Não é somente um casamento de fachada, não é somente uma relação de fachada, mas Oséias precisava amar a sua esposa. Mesmo que ela tenha se envolvido novamente com a prostituição, novamente dentro do adultério, Deus ordena que Oséias ame a sua esposa. Outra vez. E isso traz algumas lições sobre esse amor perdoador de Deus, que Deus sente por mim, sente por você, sente pelo seu povo. Primeiro, que o amor de Deus é perseverante. O amor de Deus não é como o amor que nós temos, que às vezes a gente fica chateado e abandona tudo. A gente fica com raiva do marido e larga ele, fica com raiva da esposa e abandona. Acontece alguma coisa dentro do casamento, a gente desiste. As lutas estão grandes, então o melhor caminho que nós buscamos é largar, abandonar, desistir. Deus está mostrando que o amor dele por nós é um amor perseverante. Deus não desiste de cada um de nós. O amor perdoador dele, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando Israel estava sendo infiel, quando Israel estava se voltando para outros deuses, Deus estava mostrando que o amor perdoador dele não iria desistir daquele povo precioso. E o amor de Deus perseverante não desiste de você. Outro ensinamento sobre esse amor perdoador é que ele é incondicional, ele é incompreensível, ele é imerecido e ele é fiel. Não é possível conseguir entender o amor de Deus, nós simplesmente vivemos. Não, nada que você pode fazer vai fazer com que Deus ame você mais, ou que Deus ame você menos. Não vem através de méritos, e nós queremos nos relacionar com o amor de Deus assim. Se eu faço coisas boas, Deus me ama. Se eu obedeço a sua palavra, Deus me ama. Se eu sou fiel à sua palavra, fiel a Deus, Deus me ama. Eu tento me relacionar com o amor de Deus assim. Mas a palavra diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e não obedientes. Quando ainda estávamos na rebeldia e não na obediência. O amor de Deus é imerecido. E muitos de nós têm dificuldade de relacionar com Deus,
porque acha que precisa fazer alguma coisa para Deus amar você. O amor de Deus é incompreensível, é imerecido, ele é incondicional. E esse amor perdoador de Deus é um amor sacrificial. Oséias, você precisa amar a sua esposa, amar quem está traindo você. Não é fácil. Amar quem o abandonou por um outro homem. Amar quem todas as noites sai às ruas para se prostituir. Amar quem feriu seu coração. Amar quem traiu a sua confiança. Amar quem não está disposto a amar você. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus por nós, ele é assim. Deus diz para Oséias se humilhar, se rebaixar ao ponto mais baixo, para demonstrar que Deus se humilhou, se esvaziou de toda a sua riqueza, sua divindade, se tornou homem como nós, para demonstrar o amor de Deus, para resgatar o seu povo. O amor de Deus é um amor sacrificial. Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é um amor perdoador. Essa é a primeira face do amor do Senhor. A segunda face é que o amor de Deus, ele é um amor que resgata. O amor de Deus perdoa e o amor de Deus resgata. Versículo 2: assim eu a comprarei de volta por 15 peças de pratas, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Entenda algo, o amor de Deus, ele não é demonstrado somente através de palavras. Tem pessoas que são assim. O amor demonstra por palavras, mas sem ações, sem atitudes. E tem pessoas que não demonstram com palavras, ele demonstra com ações e com atitudes. O amor de Deus, esse amor que, além dele declarar, ele age, ele nos resgata. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse versículo é que esse amor redentor, resgatador, ele valoriza quem o pecado destruiu. Gomer foi se destruindo de forma progressiva. E é assim que o pecado ele age na nossa vida. Nós nunca seremos destruídos na primeira vez que nós metemos o pé na lama, nós caímos no buraco do pecado. Ele vai destruindo a nossa vida de forma progressiva. Gomer, ela vai de forma progressiva caminhando para o fundo do poço. Ela se prostitui, ela se torna infiel, ela se torna mulher adúltera, ela cai em uma vida profunda de prostituição, até o ponto em que ela se torna escrava. Ela não somente era infiel, não somente era adúltera, não somente era uma prostituta, mas ela se torna uma escrava. Porque o diabo ele vai nos aprisionando de forma progressiva. E Deus ele valoriza quem o pecado destruiu. Você vê que Gomer não estava mais no auge da sua beleza. Já não era mais uma mulher atraente. Ela estava completamente desvalorizada. Estava completamente destruída. Estava completamente sem liberdade, escravizada e presa. Mas Oséias a ama, Oséias a compra de volta e Oséias a resgata. Isso demonstrando que Deus faria por nós, que fomos caminhando de forma progressiva junto com o pecado, até nos tornarmos escravos sem condição de nos
de transformar a nossa vida, de sair daquele lugar. Talvez você veio até esse local assim. Você caminhou de forma progressiva até o ponto em que você não consegue mais retornar. Onde você acha que perdeu o seu valor, onde você acha que não tem mais uma história diferente para você. Mas você entrou aqui, você entendeu que Deus valoriza quem o pecado destruiu. Deus te amou, Deus te comprou de volta e Deus te resgatou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse amor resgatador de Deus, além dele valorizar, ele investe em quem o pecado destruiu. Oséias compra ela por 15 peças de prata. Um escravo na época de Oséias valia 30 peças de prata. Gomer estava completamente desvalorizada. Perdeu completamente o seu valor. Completamente desprezada. E o diabo, o pecado, ele faz isso. Ele rouba o valor das pessoas. Muitas pessoas tiram a sua vida. Muitas pessoas perdem a esperança, porque elas perdem o valor que têm. E Oséias vai lá e a compra. E você precisa entender que Jesus veio e nos comprou. Mas Ele não nos comprou pela metade do preço que nós valíamos. Ele comprou por um preço muito mais alto, que foi através do seu precioso sangue, para que nós nos tornássemos propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado e comprada pelo sangue de Jesus. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara. Olha aí, vê a cara dele, vê o rosto. Essa pessoa que está do seu lado, ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. E ela se tornou propriedade exclusiva de Deus. Porque Deus, esse amor resgatador, investe em quem o pecado desprezou, em quem o pecado destruiu. E isso revela a segunda face do amor de Deus, o amor resgatador. Primeiro, um amor que perdoa. A segunda face, um amor que resgata. E a terceira face do amor de Deus é um amor que disciplina. No versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz: então eu lhe disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios nem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que resgata e é o mesmo Deus que disciplina. Porque o amor de Deus, ele é um amor disciplinador. Não há amor sem disciplina. Essa profecia do versículo 3 e 4, ela se cumpriu cerca de 700 anos antes de Cristo, onde Israel ficou sem rei, onde Israel ficou sem príncipe, onde Israel ficou sem sacrifícios, onde Israel ficou sem sacerdotes, onde Israel teve que se privar de muitas coisas. E uma coisa que nós não amamos é a disciplina do Senhor. Deveríamos amar, mas não amamos. Nós rejeitamos. Nós não queremos ser mergulhados na disciplina de Deus. Nós queremos experimentar esse amor de Deus que perdoa, que me ama, que me enxerga lá na lama e me tira daquele local. Esse amor que resgata.
Esse amor que não permite que eu fique escravo, mas eu tenho dificuldade em me aprofundar nesse amor que disciplina. Nesse amor de Deus que não permite que eu fique da forma como eu estou. Nós podemos chegar até a presença de Deus da forma que nós estamos. Nós podemos nos aproximar de Deus da forma como a gente vem do mundo. Deus não espera que você mude antes de conhecê-lo. Mas Deus não aceita que você permaneça da mesma forma depois de conhecê-lo. O amor de Deus é um amor que disciplina. É um amor que exige mudança. Na versão Almeida, diz assim, ó, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Deus está falando através de Oséias a uma mulher infiel, adúltera, que se tornou prostituta, que está vivendo com um amante. Deus está dizendo assim, olha, Oséias, vai lá, a ame novamente, resgate, compre ela. Depois que você comprar, você vai lá levar ela para a sua casa novamente. Mas tem uma palavra forte para a vida de Gomes, você não vai mais se prostituir. Nós falamos de arrependimento e nós queremos assim, arrependimento hoje, arrependimento amanhã, arrependimento depois de amanhã, arrependimento na semana que vem, arrependimento no mês que vem, mas a palavra de Deus diz que arrependimento hoje e frutos de arrependimento amanhã. Porque quem se arrepende todos os dias é quem cai todos os dias. Quem se arrepende hoje e gera fruto amanhã é quem é restaurado pelo Senhor. Deus não quer que você permaneça da mesma forma. O amor disciplinador de Deus, ele exige mudança de nós. E ele prova o nosso coração arrependido. Ele quer ver se Gomer não vai cair novamente no mesmo erro. Sabe o que a gente quer? A gente quer cair. No outro dia se arrepender e ser restaurado instantaneamente pelo Senhor. Restitui, Senhor, traz de volta tudo que era meu. É assim que a gente quer. Quando? Pelo Sedex, que chega rápido, manda ligeiro, e eu não sei experimentar este amor disciplinador de Deus. Deus está dizendo assim, olha, eu amei você, eu perdoei você, eu comprei você de volta, eu te resgatei, mas antes que eu vá restituir a sua vida de uma forma melhor que era antes, eu quero provar o seu coração. Eu quero ver se você realmente teve um encontro verdadeiro comigo. E você realmente abandonou as práticas do pecado. Esse é o amor disciplinador de Deus. Essa é a face. Muitas pessoas experimentam o amor perdoador. Muitas pessoas experimentam o amor resgatador. Mas eles param na hora em que o amor disciplinador vai se manifestar na nossa vida. E se eu não passar por essa face de Deus, eu não chego na quarta face do amor de Deus, que é o amor que restaura. O versículo 5 diz, depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus, e o descendente de Davi seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Capítulo 3, ele começa no versículo 1, trazendo uma revelação do pecado de Israel, representado pelo adultério de Gomer. Vem trazendo uma vida de pecado. Na sequência passa pela demonstração do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia.
do grande amor que Ele tem pelo seu povo. E termina com uma promessa de restauração. Porque Deus, Ele faz uma obra completa. Deus, Ele não para no meio do caminho. O povo retornará e buscará o Senhor. O amor restaurador, ele atrai o povo para Deus. Não importa o quanto nós estamos distantes, o quanto nós estamos perdidos, não importa se você foi longe demais, sempre haverá a possibilidade de retornar para o Senhor. Sempre. A porta que você abriu e foi embora, ela sempre estará aberta para você voltar. O pai que deu a herança para você, fora do tempo, e que você foi embora e gastou tudo, continua na porta esperando você voltar. O amor de Deus é um amor que restaura. E o povo retornará e buscará o Senhor, o seu Deus. O seu Deus. Deus, Ele preserva a sua aliança. Não, Deus não é como nós, que quebra a aliança. Deus não é como Gomer, que se prostitui e adultera. Deus é como Oséias. O Oséias representa como é Deus. Alguém que preserva a aliança. O seu Deus, o seu Senhor, Ele é fiel e jamais quebra a sua aliança. Buscará o seu Deus e o descendente de Davi, seu rei. Esse amor restaurador de Deus, ele vai ao descendente de Davi, Jesus Cristo. Ele é demonstrado na cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário é restaurado a nossa condição de filho. Por isso o amor de Deus é um amor restaurador. Ele te perdoa, Ele te resgata, Ele te disciplina e Ele te restaura como filho. Essas são as 4 faces do amor de Deus. E a história de Oséias e da sua esposa Gomer, Deus usa para demonstrar exatamente isso. Como Ele ama o seu povo. Como Ele perdoa o seu povo. Como Ele resgata o seu povo. Como Ele disciplina seu povo. E como Ele restaura seu povo como seus filhos. E aí quando eu experimento as 4 faces do amor de Deus, é impossível eu retornar às velhas práticas. Então que você hoje tenha escutado a palavra do Senhor. Que você tenha recebido isso no seu coração. E que você possa viver mergulhado nesse amor de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.